Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a minha lista de 12 livros para ler em 2023. Fim do ano chegou, né, gente? Daqui a pouco já é janeiro, passou muito rápido, 2022 voou, né, assim, tô horrorizada em como que tá passando tudo muito rápido. E quando chega no final de ano, o que a gente faz? Metas, né? A gente começa a criar coisas pra gente fazer no ano seguinte, coisas que a gente não fez no ano anterior, né? Mas enfim, esse ano eu resolvi fazer uma lista dos 12 livros pra ler no ano seguinte. E assim, essa lista, pode ser que ela mude? Pode ser. Pode ser que eu não leia algum desses livros? Pode ser, porque isso aqui não vai ser uma regra. Eu não quero me sentir obrigada a ler essas coisas só porque eu tô falando que vou ler. Nossa, é esquisito, né? Eu vim fazer essa meta e falar, pode ser que não leia. Mas assim, são livros que eu quero muito ler. Mas assim, eu não especifiquei mês pra cada um, tá? Eu vou tentar ler, obviamente, um em cada mês pra ficar uma coisa bacana e tal. Mas são livros que já tem um tempo que eu já quero ler, que por N motivos eu ainda não li. E aí eu vou conversar um pouquinho sobre as minhas escolhas aqui com vocês. Vocês vão ver que tem muito livro que eu ainda não tenho, mas que eu vou ler no Kindle, enfim, da forma que der. Mas é isso, tá? Então, como eu disse, aqui eu não especifiquei meses, mas tem alguns que por alguns motivos vão ter meses específicos para serem lidos. Vamos lá, sem enrolação, já vou começar a falar aqui, né? Então, os 2 primeiros livros, eles vão de encontro com uma meta minha pessoal. Então, aqui eu coloquei como livro que eu quero ler o Middlemarch, da George Eliot. Porque ano que vem eu vou aprender inglês, aprender de fato. Porque assim, eu sei algumas coisas, eu consigo entender algumas coisas. Se me jogarem pra falar com alguém que sabe inglês, eu vou conseguir desembolar. Mas eu não consigo ler livros muito grandes. Até hoje, o único livro que eu já li por inteiro em inglês, que eu consegui entender algumas coisas, foi o Evidence of the Affair da... Nossa, como é que é o nome daquela autora, gente? Taylor Jenkins Reid, Evidências de uma Traição. Então, assim, a minha pronúncia, ela não é muito boa, assim, mas as pessoas me entendem. Se eu falo, as pessoas entendem. E é isso que importa. Mas, enfim, então a minha meta é de aprender, de fato, inglês, melhorar o que eu já sei e conseguir realmente ler as coisas, sabe? De ler, sim, entender 100%. Então, coloquei... E aí, eu coloquei Middlemarch, um clássico, porque eu coloquei 2 livros em inglês e o próximo é um contemporâneo pra me fazer ter esse balanço de tipo assim, será que agora eu já aprendi? Então, muito provavelmente serão livros que eu vou ler mais pro final do ano, né, dezembro e novembro, mas aí eu coloquei aqui o Middlemarch, que já é um livro que eu quero muito ler. Eu tenho essa edição aqui em inglês da Wordsworth Classics, essa palavra tem muito W, é muito difícil falar. Mas enfim, e aí tá aqui, né, eu pretendo, vamos ver se eu vou conseguir, vocês torçam aí pra mim, assim, se eu estudar, eu acho que eu vou conseguir. E o próximo livro é um livro também em inglês, só que um livro contemporâneo do meu autor favorito, que é The Gunslinger. Também não sei se eu pronunciar certo, mas enfim, é a The Dark Tower One, né, que é a Torre Negra, o Pistoleiro, volume 1. Esse livro aqui eu ganhei da minha amiga Tuti, edição de bolso, assim, de boa e tal. Mas aí eu resolvi colocar um contemporâneo pra ver, assim, o que eu vou conseguir ler primeiro. Porque tem gente que fala que os contemporâneos são mais difíceis, tem gente que fala que os clássicos são mais difíceis, cada um fala um trem. E aí eu resolvi colocar esses 2, porque daí eu tiro a prova e decido o que eu acho mais difícil ou não. Como eu disse, até hoje, o único livro que eu li em inglês por inteiro foi o Evidence of the Affair lá. Mentira que eu também já li Romeu e Julieta, mas era uma versão adaptada, assim, pra quem tá aprendendo. Consegui entender bastante coisa, aliás. Mas é isso, né? Então, assim, como eu quero ler livros do meu autor favorito, eu resolvi colocar aqui A Torre Negra, esse é o primeiro volume, tá? Então, também será lido, muito provavelmente, lá no final do ano. O próximo livro é um livro, assim, que eu vou ler ao longo de alguns meses, que é o Guerra e Paz, do Tolstói. O Christian Assunção faz aí, né? Ele tem um projeto de leituras coletivas dos calhamaços clássicos. E eu já participei de algumas leituras com ele, né? Inclusive, Maria Antonieta foi, né, uma dessas leituras coletivas que deu início ao ano de 2022. E aí eu resolvi já começar 2023 lendo um calhamaço, né? Só que como Guerra e Paz é um livro muito grande, né? Ele é composto por 2 volumes, aí a gente vai lendo ao longo dos meses. Então começa em janeiro, se eu não me engano vai até abril, tá? Então é um livro que eu já tava querendo ler há mais tempo. 2022 eu comecei lendo Tolstói e 2023 eu também vou começar lendo Tolstói. Eu não sei muito sobre Guerra e Paz, o que eu sei é que a gente vai ter um pouco ali sobre aquele contexto do
Napoleão Bonaparte, das guerras napoleônicas. Parece que vai retratar aquele momento ali quando Napoleão invade a Rússia, algo assim. E a gente possa estar falando bobeira. Estou falando fonte, voz na minha cabeça muito aqui, de coisas que eu já ouvi por alto, assim, por livro. Mas é isso, eu vou ler na edição da Companhia das Letras, que eu tenho um e-book no meu Kindle, que eu comprei uma vez que ficou na promoção. E aí eu vou lendo com vocês, e aí depois quando eu acabar a gente com certeza vai conversar, né, igual eu fiz com a Ana Karenina. E eu resolvi seguir a tradição, gente, talvez essa seja uma tradição, sempre começar o ano lendo Tolstói. 2022 eu fiz isso com a Ana Karenina, e 2022 eu fiz ótimas leituras, então 2023 eu vou começar da mesma forma, e eu espero gostar. O próximo livro é O Sonho de uma Noite de Verão, do William Shakespeare, que é uma peça dele que eu tenho muita curiosidade de ler há muitos anos, desde a primeira vez que eu assisti o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Pra vocês terem noção, a primeira vez que eu vi esse filme, eu estava no ensino fundamental, no 6º ou 9º ano, eu não lembro, mas enfim, pra vocês terem noção do tanto de tempo que tem. E é uma peça, assim, que pelo que eu vejo tem uma coisa meio fantástica ali. Eu não sei muito da história, mas é uma peça que eu sempre tive essa curiosidade, mas que por algum motivo eu nunca pegava pra ler. Porque no geral eu não gosto muito de peças, eu não curto muito ler. Eu prefiro assistir. Talvez quem saiba, eu também não assista uma peça de Sonho de uma Noite de Verão e assista e leia o livro. Pode ser, aí faço um vlog lendo e assistindo a peça, hein? Pode ser que role. Mas enfim. E aí, como eu tô com o Kindle Unlimited, o meu Kindle Unlimited, se eu não me engano, ele vai, R$1,99, porque eu não sou besta, ele vai até fevereiro, então talvez eu leia esse em janeiro ou fevereiro, dependendo do ano da carruagem. Então, como eu disse, é um livro que eu tenho muita vontade de ler há muitos anos, mas que eu sempre ficava enrolando pra ler, porque eu queria ter ele físico também. Mas as edições que tem eu não gosto muito. Eu acho aquela edição da Martin Claret tem a capa bonita, eu vou mostrar pra vocês, vou voltar aqui pra vocês. Mas a edição que tá no Kindle Unlimited é a edição da LPM, que tem uma fadinha na capa, eu acho fofinha também, né? Enfim, vai ser essa edição que eu vou ler, porque é a que tem lá e é isso. O próximo livro é um livro que eu também tenho no Kindle, que é a biografia da Rainha Vitória. Gente, em 2022 eu comecei a ler muitos livros de não ficção. E eu descobri, assim, que eu gosto muito de biografias em específico. Assim, eu gosto de não ficção geral, mas eu gosto bastante de biografias. E não é necessariamente assim, eu gosto dessa pessoa, eu quero dessa biografia. Não, eu gosto de ler o gênero. Então, às vezes, pode ser que vocês vão me ver lendo umas biografias super aleatórias, assim. Porque eu acabei, assim, curtindo muito esse tipo de leitura, sabe? Então, juntando o útil ao agradável, como eu gosto muito da era vitoriana, vocês sabem, eu sempre tô falando que eu gosto da era vitoriana, eu resolvi ler, né, a biografia da rainha que dá nome a este período, o que ela fez, enfim, quero saber mais sobre a vida dela. E, particularmente, eu tô curtindo muito biografias de rainhas, imperatrizes, né, ao longo do tempo, do mundo. Eu já li a da Maria Antonieta, li a da Catarina Grande, foram leituras incríveis. Então eu tô com umas expectativas muito altas. Eu vou deixar a capa da edição que eu vou ler, que tem duas. A que eu vou ler é da Juliet, ou Julia Bard, não sei falar, gente, mas enfim, é essa capa aqui, tá? Deixar aqui. Agora eu não lembro se ela sai pela Objetiva ou se ela sai pela Autêntica. Ou pode ser que saia pra uma outra editora, eu estou confundindo. Porque também tem uma outra biografia dela que sai pela Best Bolso. E essa tá disponível no Kindle Unlimited. Então, dependendo de quando eu pegar pra ler essa, talvez eu pegue a outra também, fazer um comparativo, ver as diferenças, falar pra vocês aí qual que eu acho melhor, não sei, vamos ver. Chegamos à metade desta lista, né? O 6º livro é um livro que eu também não tenho físico, mas que ele está disponível no Kindle Unlimited, se eu não me engano, no Prime Reading. Eu peguei ele pelo Prime Reading, então eu acho que ele tá lá ainda, que é As Irmãs Makioka, do Junichiro Tanizaki, ou Tanizao. Agora eu confundi, mas enfim, eu vou deixar a capa aqui. Aqui no canal a gente já tem um vídeo para um livro dele, que foi o Diário de um Velho Louco. E eu gostei muito daquele livro, eu me surpreendi muito com literatura japonesa. Em 2022 eu comecei a ler muita coisa asiática também, mangás, eu li muitos mangás. E eu tô querendo ler mais, assim, diversificar um pouco, sair daquela coisa de literatura de língua inglesa.
e dar uma diversificada, então eu quero ler mais coisas de outros lugares. Então eu resolvi escolher As Irmãs Makioka, desse mesmo autor, porque foi um autor que eu gostei, então eu quero ler outra coisa dele pra ver o que eu vou achar, pra ver se eu também vou gostar, tá? Ele é um livro que sai pela editora Estação Liberdade, aliás, fica a dica aí pra você que quer conhecer livros asiáticos de literatura japonesa, vai na Estação Liberdade, porque eles publicam muita coisa aqui. A Companhia das Letras também tem algumas coisas ali, mas a Estação Liberdade tem demais e é uma diversidade, assim, de autores. Não vou falar muito sobre esse livro, porque eu não sei muito sobre a sinopse dele. O que eu sei, que eu já vi algumas pessoas comentando, é que ele tem certas similaridades com os Irmãos Karamazov do Dostoiévski. Mas o que eles têm de semelhantes, eu não sei dizer, porque eu não li nenhum dos dois. Eu comecei a ler os Irmãos Karamazov ano passado. Esse ano, hoje, já tô falando como se eu tivesse 2023. Comecei a ler esse ano, mas eu dei uma pausa, porque não tava rolando assim muito no momento que eu tava lendo. Mas enfim, uma hora eu pretendo pegar. Mas não vai ser, não coloquei ele nessa lista. Agora, o próximo livro da lista é um livro do meu autor favorito, porque não pode faltar Stephen King. Eu sei que eu já coloquei Pistoleiro, mas tem que ter outro. E eu escolhi assim... It, a coisa. Por que eu escolhi esse livro entre todos os livros do Stephen King que eu tenho aqui que eu ainda não li, e todos os que eu não tenho e que eu ainda não li também, porque aquele homem não para de escrever. Eu escolhi esse porque dos livros mais comentados, meio que assim, os clássicos do King, só faltava ler esse. Eu já li O Iluminado, eu já li O Cemitério, eu já li Misery, que são os livros mais comentados. Eu já li Salem, né, aqueles classicões dele, já li Salem, já li A Dança da Morte. Mas faltava It. E It eu tava enrolando muito pra ler. Eu tô com esse livro aqui desde 2020. Eu queria ter pegado ele, mas eu tava enrolando ele porque eu não gosto de palhaço. Eu não diria que eu tenho medo. Eu só não sou muito chegada no negócio do palhaço. Eu não curto muito aquele... Sabe? Não gosto muito de palhaço. Então eu fiquei meio que enrolando pra ler ele. Porque ele tem palhaço. É um livro muito grande. Aí eu fiquei com medo de ficar com medo. E aí eu fui só enrolando pra ler. Então, assim, não li até hoje. Mas eu olhei e falei assim, não. Ano que vem vai ser o ano. Eu vou te perder esse medo, tá? E na hora que eu estiver descrevendo palhaço, eu vou imaginar um unicórnio. Mentira, eu vou imaginar um palhaço. Que a gente tem que ter a imersão completa. Mas enfim, eu olhei e falei assim, não, tá, vou ler agora, tem que ler, né? É um dos livros mais comentados do King, né? Tem aquelas adaptações, tem aquela mais recente com o Bill Skarsgård, que até hoje eu não assisti também, porque o quê? Não gosto de palhaço. Mas um dia eu vou assistir, se eu tiver alguém pra ver comigo. É isso, dependendo, até eu recruto alguém pra ler o livro comigo também. Mas é isso, aí eu vou ler o que eu sei sobre essa história, que aqui a gente vai... vai estar se passando naquela cidade, Derry, né, que é uma cidade fictícia do Stephen King, que ela aparece em diversas histórias dele. E aqui a gente tem essa coisa com esse palhaço aí, com essa coisa, que parece que não sei quanto tempo ele aparece, aí ele vive nos bueiros. Gente, eu tô falando uma sinopse bem esdrúxula, porque eu não sei, assim, explicar a sinopse direito desse livro. Mas enfim, parece que há não sei há quantos anos ele aparece ali e ele começa a comer criança, né? Tem a cena daquele menino lá da capa de chuva amarela. Então, é mais ou menos isso que eu sei. E aí esse livro, ele se passa no passado e depois ele se passa no futuro, 30 anos depois, né? E é com um grupo de amigos. Então, pelo que eu vejo, o pessoal fala que aqui tem muita essa coisa da amizade, de superação de medo, essa coisa da união. Tem uma mensagem bonita por trás, né? Além do palhaço horroroso. Mas é isso, ano que vem vai ser o ano que eu vou ler It, a coisa. O próximo livro é meio que 2 livros, porque assim, gente, esse ano eu descobri um autor e agora eu quero ler tudo dele, que é o Érico Veríssimo. Eu tô lendo agora O Tempo e o Vento, né, a saga, e depois que eu ler esse livro, eu tô pensando qual vai ser o livro dele que eu vou pegar. E os 2 livros mais indicados dele foi Olhai os Lírios do Campo, que é um livro bem famoso desse autor, né. Ele me lembra muito vibe de escola, porque eu acho que esse livro ele é esses livros da escola, né? Olhar os Lírios do Campo e Incidente em Antares. E aí eu fiquei na dúvida de qual que eu escolheria pra colocar nessa lista, sabe? Então eu falei assim, vou colocar os 2, porque o negócio é que eu quero ler Érico Veríssimo. Então assim, resumindo, o 8º livro dessa lista é um autor, é o Érico Veríssimo, eu quero ler mais dele. Então vai ser um dos 2, assim, vai depender, assim, do mood lá na hora.
o que eu vou decidir, porque são 2 livros que eu ainda não tenho também, né? Então vai depender, tipo, o que eu comprar primeiro, ou sei lá, o que eu baixar primeiro. Mas são 2 livros que eu quero ler. Eu não sei muito quanto a sinopse desses livros, tá? Mas como eu disse, a sinopse não importa. O que importa é que são livros do Érico Veríssimo e eu quero ler os livros dele, tá? Então por isso que eu coloquei aqui esses 2, porque eu vou decidir ainda no ano que vem, quando bater a vontade, depois que eu terminar de ler O Tempo e o Vento, qual vai ser o próximo. O 9º livro é O Sonho e a Fúria. E este livro aqui, ele também tem um mês específico de leitura, que é janeiro. Sim, eu vou começar janeiro lendo dois livros clássicos, assim, né? Bem maluca. Gente, eu tô enlouquecendo, né? Com essas linhas escuras. Mas é isso, eu vou começar janeiro lendo O Sonho e a Fúria. Aliás, já deixo aqui, né? Eu vou adiantar pra vocês que vai sair um vídeo aqui no canal, onde eu vou convidar vocês pra ler O Sonho e a Fúria comigo. Então, já anota aí no caderninho, janeiro vai ser o mês que a gente vai ler. Vai sair um vídeo aqui onde eu vou explicar tudo bonitinho pra vocês, mas é isso. Eu resolvi fazer uma leitura coletiva. Se 5 pessoas participarem, eu já tô feliz. Tá bom? Então eu vou ler ele em janeiro. Tava olhando aqui, eu já fiz uma separação aqui pra semanas e tudo mais. E é isso, no dia 1º de janeiro estarei eu começando a ler este livrinho aqui, tá bom? E assim, é um livro que eu não sei muito com relação a sinopse também, porque eu não sou muito ligada a ficar olhando as sinopses, tá? Esse daqui também é um daqueles livros que eu peguei indicação com quem? Com a senhorita Paloma Lima, né? Porque tudo que ela fala que gosta e eu leio, eu acabo gostando também. E esse livro aqui, o que eu sei sobre ele é que ele tem uma questão com a narração que torna ele um pouco complicado, porque a gente vai ter uma coisa de múltiplas vozes. Não sei se eu poderia chamar de polifonia, porque eu ainda não li pra fazer essa análise, tá? Mas enfim, que ele tem um estilo, assim, de narrativa que é um pouco diferente. E, enfim, eu só sei que é isso, assim, o que eu mais sei sobre esse livro é essa questão com a narração, que é o que mais me chama atenção. Porque, assim, gente, ultimamente eu tô bem interessada em livros e as suas tipos de narrativa. Talvez eu estude isso no mestrado, já fica aí possibilidades. Mas enfim, já faço convite aí pra você, se você quiser ler O Sonho e a Fúria junto comigo. Em janeiro estarei fazendo essa leitura ao longo do mês, tá? Vai durar o mês todo, começa no dia 1º e acaba no último dia do mês. Dando continuidade, como eu disse pra vocês, eu gosto muito da Era Vitoriana e, consequentemente, não poderia faltar o quê? Um livro vitoriano, né? A gente vai ler a biografia da rainha que dá nome a este momento. Então eu resolvi pegar pra ler O Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, né? Que é um baita de um calhamaço. Talvez eu esteja sendo ousada, colocando livros muito grandes aqui. Talvez, né? Mas a esperança é a última que morre. E esse livro, em específico, essa autora é uma autora que eu já estou querendo conhecer há um certo tempo. A Elizabeth Gaskell, ela era amiga da Charlotte Brontë, né, uma das irmãs Brontë. Olha só, agora eu sei pronunciar mais ou menos certo, né? Ela, inclusive, escreveu uma biografia que eu também tenho. Eu fiquei muito assim, qual das duas eu pegava, mas eu pensei assim, vou conhecer ela pela ficção primeiro, depois eu parto pra não ficção dela, né? O que ela escreveu sobre a amiga dela ali. Enfim, esse livro aqui é um livro que eu também não sei muito sobre a sinopse, mas como é um romance vitoriano, já tem certas coisas aqui, né, que eu já sei que eu vou esperar. E pelo que eu vejo, viu o pessoal comentando, esse livro ele tem alguma coisa a ver com o industrial. Eu não sei se tem a ver com a Revolução Industrial, mas enfim, é isso, tá? Aqui atrás tá escrito assim: publicado em 1854, Norte e Sul retrata os efeitos da Revolução Industrial, olha aí, tem a ver sim, no solo inglês. As personagens principais, Margaret e Sir Thornton, Jesus, dualizam o Sul, bucólico e aristocrático, e o Norte, industrial, sujo e sem modos. O relacionamento entre os dois pode evocar no leitor lembranças de orgulho e preconceito. É um Enemies to Lovers? Aposto. Pois assim como na obra de Austen, os personagens de Gaskell também precisam passar por cima das convenções sociais e dos preconceitos em busca do amor e da realização. Nossa, já até sei o que vai acontecer. E, gente, li a sinopse e já sei o livro todinho. Mas, enfim, vou ler e aí depois a gente conversa e eu conto pra vocês o que eu acho sobre esse livro aqui. O próximo livro vai de encontro a uma das minhas metas, que é ler outras coisas além de literatura de língua inglesa, né? Esse ano, de 2022, eu fui muito feliz na minha meta de ler mais livros nacionais. E eu pretendo continuar sendo feliz nessa meta,
E o livro que eu resolvi colocar aqui é o Ciranda de Pedra, da Lídia Fagundes Telles. Da Lídia, eu já li os contos, inclusive a gente tem 2 vídeos aqui no canal, um para Antes do Baile Verde, que é a coletânea de contos, e um para... Gente, eu esqueci o nome do conto. Nossa, mas eu vou deixar aqui linkado, que é aquele de terror dela, que passa no cemitério. Ai, enfim, agora eu esqueci o título, mas vai estar linkado aqui, tá? E aí eu queria conhecer a Lídia romancista agora, tá? E entre as indicações que eu vi, muitas pessoas comentaram sobre esse e sobre As Meninas. Só que o que me fez pegar esse livro aqui foi uma coisa que tava falando sobre ele aqui, ó. Eu vou ler aqui pra vocês, porque o que me fez decidir por Ciranda de Pedra foi basicamente isso daqui, ó. Sob a superfície da normalidade, uma família de classe média é abalada em seus alicerces pela loucura, pela paixão e pela morte. Ciranda de Pedra, um dos pontos altos da obra de Lídia Fagundes Telles, é um originalíssimo romance de formação, acolhido com entusiasmo pela crítica e pelo público desde que surgiu em 1954. Para Carlos Drummond de Andrade, trata-se de um livro perturbador que nos prende e nos assusta, que nos faz sofrer e ao mesmo tempo nos oferece remédio compensador da arte. Então assim, foi basicamente isso daqui. Quando eu li isso daqui, eu falei assim, não, vai ser esse. Vai ser justamente este livro que eu vou ler. Então é isso, tá? Eu acho que esse aqui eu também vou ler em janeiro, porque eu tô, tipo assim, muito animada pra ler a Lídia. Isso se eu já não começar ele em dezembro, dá uma roubadinha, mas enfim, eu acho que eu vou ler ele em janeiro também. Dia 1º está aí começando, assim, Lídia Fagundes Telles. Eu pretendo fazer um vídeo também bem completinho aqui pra ele, porque eu tô adorando conhecer a escrita da Lídia, né? E é isso. E pra fechar, né, a nossa lista, o 12º livro, ele também vai meio que de encontro com o rolê lá do Érico Veríssimo. Eu coloquei aqui 2 livros porque eu não sei qual desses 2, dessa autora, eu vou decidir de que eu vou ler. Que é basicamente a Sally Rooney. Eu estou muito entre Pessoas Normais ou Belo Mundo, Onde Você Está. É porque eu tô com uma ideia muito específica pra essa autora, pra esses livros, só que eu não sei qual dos 2 eu leio, sabe? Porque pelo que eu vi algumas pessoas comentando, pessoas que têm gostos parecidos com o meu, eu acho que eu vou gostar mais de Belo Mundo do que de Pessoas Normais. Mas aí eu tô na dúvida de qual que eu vou escolher, tá? Mas aí, se você já leu, comenta aqui pra mim, sabe? Você que conhece mais ou menos o meu gosto e já leu esses 2, qual desses você acha que eu vou gostar mais? Assim, pelo que eu vejo o povo comentando, talvez Belo Mundo. Mas eu não sei, assim, eu tô meio na dúvida. Pessoas Normais, ele me chama a atenção porque a gente vai ter os 2 protagonistas, eles estudam na Trinity College de Dublin. Belo Mundo, eu já não sei se tem muito isso. Enfim, eu também não sei muito sobre a sinopse desses livros, não. A maioria deles é isso, tá? Mas é mais específico pela autora mesmo, que é irlandesa, e eu queria ler ela no ano que vem, porque eu também tô com uma ideia de vídeo muito específico pra esse livro. Então ele é aqui o meu 12º livro, 12ª autora da minha meta de livros pra ler em 2023. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da minha lista, tá? Esses são os 12 livros que eu pretendo, que eu gostaria muito de conseguir ler ao longo de 2023. Como eu disse, eu não especifiquei os meses porque eu não quero que fique uma coisa muito obrigatória, muito fechada. Vou lendo conforme der vontade. Então, eu chego a fevereiro, der vontade de leite, aí a gente vai dar pau, né, nesse carrinho e vai ler o It, né? Eu quero que fique uma coisa assim mais por vontade, pelo feeling lá, assim, na hora, sabe? Enfim, é isso, tá? Comenta aqui pra mim se você tem a sua lista de 12 livros pra ler. Quais livros você escolheu? Comenta aqui a sua listinha que eu vou adorar saber. E se você já leu algum desses livros, comenta aqui o que você achou, né? Igual eu fiquei em dúvida sobre alguns autores aqui, comenta aí o que você acha, vou adorar saber a sua opinião, tá bom? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Deixa o like se você gostou. Lembrando que eu tenho um link de afiliado da Amazon Submarine Americanas, você comprando por esses links, eu recebo uma pequena comissão e o valor não se altera em nada pra você. Essa é uma forma de auxiliar o canal sem gastar nada além. Você pode comprar livros, roupas, cadernos, canetas, enfim, o que tiver lá na Amazon. Se você quiser comprar por esses links, eu recebo uma comissão, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.